Dois assuntos que nós trataremos hoje são dois assuntos de extrema relevância. Um é triste, complicado, difícil de lidar, duríssimo, porém nós teremos muita cautela para tratar do assunto, mesmo porque o assunto está extremamente prematuro, não tem nada comprovado, mas que preocupa demais o torcedor cruzeirense e com muita razão. O torcedor do Cruzeiro está preocupado com essa situação que envolve diretamente um dos seus principais pilares do setor do meio campo, que no caso é o volante Richard. Volante Richard que foi citado pelo Ministério Público de Minas Gerais e de Goiás por com suposto envolvimento com casas de apostas, né? E isso já não é de hoje que vem acontecendo no nosso país. Alguns jogadores se submetendo a esse tipo de corrupção para que possa se auto-beneficiar e também beneficiar o infrator que o convida aí também se tornando um infrator, né? Uh, o Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, muito provavelmente será banido do futebol, o que é triste. Eu não sou tão radical assim no pensamento. Eu acho que deve ter uma pena duríssima, duríssima, para que possa servir de exemplo para demais jogadores em possíveis futuras transações obscuras nos porões do futebol, para que eles possam se sentir inibidos ao, pelo menos, pensar em praticar tal ato. Né? Mas tratando-se especificamente do caso do Richard, o jogador ainda não foi indiciado, ele foi apenas citado. O Cruzeiro, inclusive, em decorrência dessa situação, não soltou a sua lista de convocados para a próxima partida. Acredito eu que é por causa da conversa que a direção teria hoje ou terá amanhã na parte do dia, na parte da manhã, com o atleta para saber o seu posicionamento. Né? A minha visão é, se tem culpa no cartório, que faça com que essa culpa ela seja exposta, declara a sua culpa, assume a sua responsabilidade e arque com as consequências. A punição tem que ser duríssima, independente de qual instituição o jogador pertence, porque isso não pode simplesmente ser levado como algo natural, porque não é. Nós não podemos aceitar essa situação da forma que os infratores pensam que deveria ser. Tudo que se faz um dia é descoberto e, infelizmente, infelizmente, eu digo infelizmente, penalizado, porque o jogador ele tá envolvendo muita coisa ali, seus companheiros de equipe, seu treinador, diretor de futebol que o contratou, equipe de gestão que faz com que o seu salário fique em dia, presidente do clube e principalmente o torcedor, né? É uma falta de respeito com o torcedor sem tamanho. Então a punição tem que ser também muito grande e muito rigorosa. Mas vamos de passo a passo até entendermos a situação do nosso volante, para que a gente possa sim falar com um pouco mais de propriedade a respeito do assunto. O segundo assunto é, mais uma vez, a mídia paulistana comentando a respeito do Cruzeiro, falando sobre esse clássico, que agora virou clássico, né? Cruzeiro e Fluminense, que será disputado amanhã, quarta-feira, às 21h30 no Gigante da Pampulha, jogo este que nós estaremos presentes para poder acompanhar o grande espetáculo. Vamos ouvir o pessoal da ESPN, é uma emissora que eu sou um grande fã, para que a gente possa trazer aqui também os nossos comentários a respeito dessa partida que acontecerá amanhã, às 21h30. Duas camisas pesadas do futebol brasileiro, que brigam no G6 da Série A. O Cruzeiro é o time da vontade. Vem embalado com 3 vitórias seguidas. Grêmio, RB Bragantino e Santos, 75% de aproveitamento. O Fluminense encanta. Nos últimos 10 jogos, tem apenas uma derrota para o Fortaleza no Brasileirão. Rendimento de 58%. E é engraçado, porque a gente falava, né, do futebol ainda, do futebol do Fluminense, que é um futebol muito bom de se ver, é o futebol mais bonito do Brasil. E aí chega o Cruzeiro, ganha esses 3 últimos jogos de Campeonato Brasileiro e está à frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro. É muito início, é verdade. Mas são coisas já que chamam a atenção nessa competição. Vai ser uma competição muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Pois é, né? Esse topo de tabela representando o que a gente
gente imaginava sobre um campeonato competitivo, mas um pouquinho a mais, né? Justamente pelos personagens, por quem figura ali o topo da tabela, Botafogo, Cruzeiro. O Cruzeiro, nessa sequência de vitórias, diz muito sobre o encaixe do time, né? Eu acho que o Pepa, ele conseguiu entender ali uma espinha dorsal, perde um jogador importante agora, o Bilu, mas conseguiu entender uma espinha dorsal ali, que lá na frente gera uma dúvida ou outra, mas já com uma estrutura, né, de jogo. Então, isso ele conseguiu herdar um bom trabalho de vestiário, no sentido de um trabalho legal, né, na temporada passada. É claro que com o Pesolano não tinha vencido dentro de casa ainda, então isso realmente fica insustentável. Mas o Pepa, ele consegue dar uma estrutura ali, uma espinha dorsal para sua equipe, e o jogo tem acontecido, né? Eu acho que se só fosse permitido ver um jogo dessa rodada do campeonato, esse seria o jogo a escolher, porque a chance desse jogo entregar, nem sempre acontece isso, né? É muito grande pela maneira como as equipes atuam, e eu não estou dizendo que elas atuam de forma semelhante. São formas estabelecidas, a do Fluminense muito mais, há mais tempo, mas no jogo contra o Corinthians em Itaquera, o Cruzeiro teve trechos de superioridade técnica, de iniciativa, até de levar perigo. Houve momentos do jogo em que parecia que o Cruzeiro estava com o seu gol próximo de acontecer e as coisas depois se mostraram diferentes. Na rodada seguinte, o Cruzeiro já acertou no todo uma boa atuação e um bom resultado, e a partir daí essa foi a tônica. Rápido até, né? A gente comentava aqui, treinador que mal chegou também. Ele faz parte de um grupo grande de técnicos que tem poucos jogos e poucas sessões de treinamento já como história para contar e trabalhar com os seus jogadores. E fazer futebol assim é muito difícil. Aqueles que conseguem, a gente precisa elogiar. Não só eles, mas também o grupo de jogadores com os quais eles trabalham. Então, tem aí uma vantagem de trabalho, de longevidade, de qualidade de equipe, que, claro, está do lado do Fluminense e do Fernando Diniz, mas o Cruzeiro começa a mostrar que o campeonato não vai ser sofrido, que esse era um problema. Pesolano foi embora, vem outro treinador, vai começar tudo de novo, ninguém sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar. O Cruzeiro tem um grupo de jogadores que não nos permite pensar que o campeonato vai ser seguro, e as últimas atuações e os últimos resultados mostram outra coisa. Vai ser um jogo daqueles que ninguém quer perder, né? Será um jogo em que o Cruzeiro, acredito eu, que irá se manter dentro daquilo que já vem apresentando ao longo do campeonato, um time incisivo, um time do coração quente, como o Pepa costuma enfatizar sempre, um time que toma as decisões, as iniciativas do jogo, será aquele time intenso que nós estamos acostumados a ver, porém, contra um adversário muito superior ao time do Cruzeiro, tecnicamente falando. Não vejo um jogo em que o Cruzeiro vai ficar com a bola. Acho que o Fluminense vai ficar com a bola muito mais do que o Cruzeiro, mesmo por causa da sua metodologia de jogo, metodologia de trabalho do técnico Fernando Diniz, permite que os seus atletas estejam um tempo maior com a bola, mesmo pela longevidade, como foi dito pelo comentarista da ESPN. Eu acho que temos tudo para poder assistir um grande jogo, e só que nós temos aí, contra tudo isso que é de positivo, que envolve essa partida, o estado do gramado, que não é dos melhores, não oferecerá condições plausíveis, com dignidade, para que seja feita uma partida à altura da grandeza do que se espera deste espetáculo de amanhã, né? O que sabemos é que, assim como já foi dito, as duas equipes têm o seu modelo de jogo estabelecido, tem a sua metodologia de trabalho também já bem acertada, bem assegurada, e isso faz com que as duas equipes se entreguem o máximo. O Cruzeiro, um time que tem um pouco mais de garra, um time mais aguerrido do que a equipe do Fluminense, mas a equipe do Fluminense com um pouco mais de com bastante mais técnica do que o time do Cruzeiro. O jogo promete, acredito eu que será uma partida de encher os olhos, que o Cruzeiro possa vencer, né? Mas se o empate vier também, não é de mal um todo. Eu acho que dá para tirar coisas positivas aí, porque vamos pegar um adversário que é postulante ao título do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. É uma equipe que joga o melhor futebol no Brasil hoje, e isso é indiscutível, é o futebol mais vistoso que se tem.
para assistir, mas o do Cruzeiro também não está tão longe no que diz respeito à entrega, à performance. É um time que joga com a bola, sabe jogar com e sabe jogar sem a bola também. O jogo será grande, o jogo será importante, o jogo será bonito de se ver. Já disse e repito, que o Cruzeiro possa sair vencedor dessa partida, que vai ser um negócio sensacional.